Olá, esse é o Bienal do Livro, um podcast sobre literatura chinesa. Aqui, a gente passa pela vasta e rica tradição chinesa antiga de clássicos, lendas, mitos e pensamentos filosóficos. Tudo isso para tentar achar na China antiga histórias ou discussões literárias que façam sentido para nós nos dias de hoje. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu tenho trabalhado muito em mim mesmo desde 2020, que é a questão da prática da sabedoria e do porquê a gente investe tanto tempo em estudar, sempre tentando não desassociar o que a gente estuda com a nossa vida diária. Vamos lá? Bem, a palavra taoísmo em mandarim é taojia, tao de tao, o conceito filosófico que a gente já conhece, e jia, que significa literalmente casa, mas que aqui tem a ideia de escola de pensamento. Taojia, ou taoísmo, então como uma escola de pensamento, é um conceito que não existiu, na verdade, até a dinastia Han. A primeira menção ao termo é num livro de um historiador chamado Sima Han, onde ele lista as 6 principais escolas de pensamento pré-Qin, pré-dinastia Qin, que é praticamente a versão chinesa de antes de Cristo. E essas 6 são Zhujia, Mojia, Fajia, Bingjia, Yin-Yangjia e, por último, Taojia, que é taoísmo. E nesse livro ele diz que o pensamento taoísta é formado pelos escritos, pelas ideias de Huangdi e de Lao Tzu, e a partir desse historiador, outros historiadores famosos ali também da dinastia Han, então começam a usar o termo Taojia com mais frequência. Mas vejam bem, antes do termo então ser usado significando uma certa tentativa acadêmica de tratar o corpo do pensamento que envolvia a sabedoria antiga do Tao, os sábios antigos dividiam em 3 categorias diferentes as interações que o ser humano, ou as interações que nós temos com o Tao. E nós vamos conversar sobre essas 3 interações e mais especificamente sobre a última delas. A primeira referia-se a Tao como algo que algumas pessoas obtiveram. Então, Tao seria a fonte, a raiz ou a fundação de tudo que existe no universo. Então, tanto Huangdi quanto Lao Tzu, mencionados por mim agora há pouco, diziam que Tao não tinha começo, nem fim, nem forma e nem aparência, mas existia desde os primeiros estágios da formação do universo e estava presente no grande caos inicial. Então Tao incorpora-se no cosmos e no mundo, e em todas as coisas que existem por aqui. Com um atributo de onipresença, Tao estaria para o homem como a água está para o peixe. Então obter Tao seria ter a consciência do Tao, ou a consciência da sabedoria do Tao. Zhuangzi, ele nomeia esse estado de obter Tao como Tao Tong Wei Yi, que significa conectar-se com Tao até se tornar um com ele. E parece bastante difícil, A segunda forma de interação com o Tao seria usar Tao. E aí nós temos palavras como Tao Fa e Tao Shu em mandarim. E usar Tao seria, na verdade, conseguir transferir a sabedoria e o conhecimento de Tao, que é a fonte inesgotável de vida e vigor, para o dia a dia, aprendendo a dobrar a matéria e abrir exceções nas leis da física. Então aqui a gente vai ter várias pessoas ditas detentoras do conhecimento de Tao, que são hoje até consideradas deuses no taoísmo pelos feitos miraculosos que fizeram. Então a gente tem exemplos de curas, vida longa, restauração da matéria, pessoas que caminham nas nuvens ou até nos galhos mais finos de uma árvore qualquer. Seriam formas de usar Tao, fazendo com que o seu corpo físico torne um com ele e não só a sua mente. Mas na terceira categoria de interação com Tao, que era descrito antes da palavra do conceito taoísmo existir, seria falar sobre Tao. E aqui a gente tem uma questão importante a ser resolvida. Lao Tzu, já na primeiríssima frase do seu livro, o Tao Te Ching, que é considerado o equivalente aos evangelhos de Cristo que nós temos, ele joga logo um banho de água fria dizendo que
道可道非常道, que significa o tal que pode ser falado não é o tal constante, dando a entender que toda tentativa de abranger a totalidade do tal em palavras e conceitos será falha e não vai alcançar o seu objetivo. Mas mesmo assim, após ele dizer isso, ele começa então a discorrer sobre o tal e a formar um livro sobre o assunto. Então, já que Lao Tzu, no comecinho do seu livro, diz que não vai ser a linguística nem o estudo aplicado da retórica que nos trará a perfeita imersão no conhecimento do que é tal, o que traria então, né? Ou por onde começar? Se ele mesmo disse isso, mas gastou o maior tempo escrevendo um livro sobre o assunto, tentando explicar o tal, como que a gente resolve essa equação? Lembrando que essas categorias de interação com o tal, claro, não são antagônicas. Na verdade, elas são faces do mesmo processo, o processo de entender mais sobre as leis do universo criadas pela sabedoria de Tao, que aparentemente é uma lei de sustentação eterna que nutre a vida na Terra. Mas hoje eu quero focar nessa última categoria de interação com o Tao, a categoria de falar sobre o Tao. E eu proponho que a gente comece pelo verbo falar no chinês antigo. A palavra falar também é um substantivo significando palavra, né? Em mandarim ela se pronuncia yan e ela aparece quando Lao Tzu diz que Tao é um ensinamento sem palavras, o Yan Zhi Jiao. Apesar de ser um ensinamento sem palavras, no mesmo texto, contudo, ele diz que falar sobre Tao fazia com que ele o conhecesse melhor ou chegasse nas profundidades de Tao. Nessa segunda frase, quando ele diz que falar sobre Tao fazia com que ele o conhecesse melhor, ele usa o verbo falar de uma maneira diferente. Então veja bem, Yan pode significar fala, teoria, discussão, comentário, opinião, promessa, etc. Nesse sentido da palavra, Lao Tzu é bastante orgulhoso e decidido em dizer que Tao não é a sabedoria da teoria, dos pensamentos, da opinião e da discussão literária. Interação com Tao não é ensinável como um conhecimento de que 1 mais 1 é igual a 2 e todo mundo sabe e todo mundo usa depois que ficou sabendo. Mas existe um outro sentido da palavra Yan, que é a base do conceito de falar sobre Tao, proposto por Lao Tzu, e é o que eu estou tentando aprender na minha vida pelo último ano inteiro. Numa forma bem mais antiga do que nós temos hoje, Yan era formado por 2 caracteres diferentes. Em cima a gente vai ver o Xin e embaixo a gente vai ver o Kou. O que é o Xin? O Xin era como se fosse um objeto pontiagudo, cortante como uma navalha, e era do tamanho de uma agulha. E o Kou era um utensílio de cerâmica na forma de uma vasilha pequena, como se fosse um prato. O Yan, lá no comecinho, era um conceito usado durante guerras de clãs antigos chineses, que durante as batalhas armadas também sempre usavam líderes religiosos para lançar feitiços ao clã inimigo. Postos juntos na mesa onde esse artifício de feitiços era feito, as agulhas então significavam as maldições lançadas ao inimigo, enquanto a vasilha simbolizava o recebimento de palavras boas ou bênçãos da divindade ou divindades que estariam protegendo o seu clã. Então, se as agulhas eram o ataque, a vasilha era o recebimento da dádiva divina, ou a proteção divina. Nesse caso, a ideia por trás da palavra Yan seria a passividade subjetiva do líder religioso, ou da líder religiosa ali, em entender da divindade o que ela queria para aquela batalha especificamente, e então atacar com palavras de maldição o clã inimigo. O conceito aqui seria então o de tomar decisões em nome de Deus. Falar, Yan, significava ações concretas geradas a partir da conexão direta com o divino. É claro que Lao Tzu não usa o verbo aqui pensando em clãs antigos, batalhas ou em feitiços. Ele usa exatamente para dizer que com Tao funciona da mesma forma. Falar sobre Tao, o que fazia com que ele o conhecesse melhor e se aprofundasse em Tao, seria então conseguir tomar decisões sábias baseadas na ligação direta que você tem com a fonte onipresente de todas as coisas e saber então dar passos concretos na direção certa. A grande sabedoria de falar sobre Tao, na verdade, seria essa. A paixão de Lao Tzu pela sabedoria que vinha de Tao seria o ideal de vida baseado na purificação moral, juntamente com leveza intelectual.
intelectual. Falar sobre tal não é meramente discorrer intelectualmente sobre tal, mas sim ter o próprio intelecto como chave de transferência da sabedoria que existe e sustenta todas as coisas diretamente para a vida diária, num mundo onde nada é perfeito. A importância do amor pela sabedoria que se encontra escondida / revelada em tal, ela é intelectual, ética e também terapêutica. Não é um discurso ou uma teoria, é uma experiência formativa, um estilo de vida. O processo que desperta a gente e gera através de nós um avalanche de acontecimentos é esse, é você aprender a ficar metaforicamente presente frente à agulha e à vasilha, tentando ouvir da sabedoria e agir de acordo, tomando decisões pontuais na sua vida diária. Obter tal parece difícil. Usar tal, como Liedz, usou e saiu voando abraçado numa nuvem, também é difícil e eu acho que todo mundo aqui concorda comigo. Mas parar para se conectar com a sabedoria onipresente é a dificuldade de escutar e agir. O que Lao Tzu está querendo dizer aqui é que toda jornada começa com conhecer a direção do vento, né? Esse é o primeiro passo. O taoísmo da jornada, então, o amor pela sabedoria, não significa ter uma vida enfiada nos livros antigos, como eu achei que era por muito tempo. Quanto mais eu aprender, mais livre eu vou ser. O que o Tao da jornada propõe, antes mesmo dele virar até uma escola de pensamento, é que você haja de acordo com aquilo que você já aprendeu. E essa, na verdade, é a grande dificuldade da vida, talvez mais difícil ainda do que andar numa nuvem. Mas é provavelmente essa a chave de acesso à sabedoria. Não saber sobre ela, mas saber usá-la, servir de ponte, de contato entre o Tao e o mundo. Então, eu acho que de todas as coisas que Lao Tzu gostaria que os seus leitores soubessem, focar e viver bem é uma delas. E se a história conta sobre pessoas que conseguiram isso, eu também consigo e você também consegue. Esse foi mais um episódio do Bienal do Livro. E para esse episódio ser feito, eu queria uma versão do Tao Te Ching em português. Então eu joguei no Instagram do Bienal para ver quem tinha e quem poderia me mandar uma foto do parágrafo que eu estava buscando. Então eu quero agradecer todo mundo que respondeu, né? Em especial a Andressa Rocha, que me respondeu e prontamente tirou as fotos e me mandou fotos da versão do professor Chiu Chi pela editora Mantra. Algumas versões do Tao Te Ching em outras línguas não traduzem o verbo ali na primeira frase que eu citei como falar, mas esse professor traduziu assim e é exatamente o mesmo entendimento que eu tenho sobre o texto, então eu usei essa versão como referência e eu recomendo muito esse livro. É isso, pessoal. Obrigado por ouvirem. Até a próxima.